A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Gomes. O Gomes pergunta ao pastor se é pecado jogar na Mega Sena e também outros tipos de jogos. Nós queremos dizer ao nosso consulente que a maneira correta de ganhar dinheiro para sustento próprio da família é como Deus disse ao casal quando saíram do Éden: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então sempre o trabalho está colocado em primeiro lugar para a nossa subsistência enquanto aqui na terra vivemos. Agora, há situações que visam dar a pessoas uma situação de maior conforto. E aí existem os chamados jogos de azar, que abarca vários tipos de jogos. Nesse particular, nós queremos dizer que a Bíblia proíbe uma prática chamada adivinhação. Por quê? Porque através da adivinhação não está operando apenas a capacidade da pessoa de adivinhar, mas há um espírito maligno que dá a determinadas pessoas essa capacidade de adivinhar. E aí então é que ganham pessoas fortunas nesses jogos de azar, mas que não têm a bênção de Deus, porque é uma prática ligada ao que Deus abomina em sua palavra. Vamos verificar um exemplo dessa ocorrência de alguém adivinhar com o propósito de ganhar dinheiro, mas não sendo de origem divina. No capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, e versículo 16, nós vamos encontrar o que está aqui escrito. Paulo estava numa viagem missionária acompanhada de outros obreiros e se deu esse seguinte episódio. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Observe bem o Gomes que nos fez a pergunta. Espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação é um espírito maligno, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Efetivamente, os homens que acompanhavam Paulo, o grupo era de homens de Deus, que anunciavam a verdade da salvação. Porém, a fonte de informação era ilegal para os apóstolos. De modo que, diz o texto em seguida, fez isto ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então a jovem adivinhante tinha um espírito maligno no seu corpo que lhe dava condições de adivinhar e dava lucro aos seus senhores. E agora Paulo não se deixou levar pela declaração desse espírito maligno, embora falasse bem deles, ele expulsou em nome de Jesus. E vendo os seus senhores, isto é, seu patrão, seus patrões, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então aqui está uma colocação que revela bem que essa manifestação de aceitar no meio de milhões de pessoas que arriscam sorte tem uma conotação diabólica e não deve o cristão ser participante de um jogo de azar, porque ele está conivente com a manifestação que pode se dar até nele mesmo, se vier a ganhar. Então, é a nossa opinião. A próxima pergunta é NQI
homem. O ouvinte ligou e está perguntando ao pastor com relação à separação de mulheres para o diaconato. Ele fala aqui sobre duas situações, por exemplo, o pastor separar a irmã para este ministério sem conhecer a vida da irmã, a situação da irmã, como por exemplo, se ela é casada ou não. E fala também de uma outra situação, separar uma irmã para o diaconato sem que seu marido ainda não seja crente, pelo contrário, é um homem ainda com muitos vícios, está ainda preso ao pecado. Então ele pede para o pastor falar a respeito. Nós temos no capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo sendo indagado primeiro com relação aos ministros que pregam a palavra de Deus. E ele começa dizendo o seguinte: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Começa a dar as qualificações para um obreiro que tenha ligação com a mensagem da Bíblia Sagrada. Depois, ele analisa, a partir do versículo 12 da mesma carta, as qualificações de um diácono. E quero dizer que não há indicação de diaconisas, embora respeitemos que determinadas igrejas têm diaconisas, que são irmãs que servem a igreja no trabalho manual, outras em campo espiritual, como visitação, como círculo de oração. Tudo isso é conhecido, e assim existem igrejas que dão o título às mulheres. Outras têm o título apenas de cooperadoras. Mas diz o apóstolo Paulo: os diáconos sejam marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em glória. Então, aqui a nossa pergunta, a pergunta do NQI, não tem consistência porque está contrário à palavra de Deus. No que concerne a qualificação de um diácono, marido de uma mulher, que governe bem a sua casa, tenha os filhos em sujeição, e nos dois casos apresentados não existem indicações nesse teor, de modo que não tem base bíblica para essa consagração. Agora, eu me admiro que o pastor não tenha conhecimento de uma pessoa que vai ser indicada por ele para um ministério da igreja, ele não tenha conhecimento da situação dessa pessoa em família, porque seria obrigação do pastor conhecer as ovelhas, como diz a Bíblia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ter conhecimento até fora da igreja de como há procedimento. A próxima pergunta é NQI Homem. O ouvinte ligou, está falando da referência de Lucas, capítulo 12, versos 46 a 48, e pergunta: pastor, esta referência de Lucas 12, 46 a 48, faz alusão ao purgatório? Não, não tem nenhuma relação com o purgatório.
Então vou ler o trecho bíblico indagado, que diz assim: virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então nós temos aqui uma posição nessa pergunta de pessoa ligada ao catolicismo, que através deste versículo quer dar uma condição de aprovação desse lugar que não é nem mencionado na Bíblia Sagrada, que é o purgatório. E de acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação de pecado, é também um lugar onde a alma cumpre pena. Isso na teologia romanista. Pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. Agora, nós encontramos na Bíblia Sagrada apenas 2 lugares mencionados por Jesus. É o chamado a porta estreita e a porta larga, que naturalmente conduzem a 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. Não existe um terceiro lugar. E não cremos nesta existência do inferno, embora a grande maioria do catolicismo creia, mas não tem apoio na Bíblia Sagrada. Aproveitando, pastor, a pergunta do nosso ouvinte, e o senhor disse agora que não cremos na existência do purgatório, então para onde vão as pessoas se não vão para o purgatório quando morrem? Para onde elas vão, pastor? Elas vão para o Hades, que é o inferno. Porque, por exemplo, eu tenho conhecimento de que há, por parte de pessoas católicas muito sinceras, que vão fazer a sua confissão e o pároco ouve. E no final ele faz uma declaração: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Absolver significa cancelar, tirar a acusação, perdoar, e depois lhe dá uma penitência. E as pessoas vão cumprir a penitência. Agora, lendo no Catecismo Católico, há uma pergunta: essa pessoa que fez a sua confissão auricular, que cumpriu a penitência indicada pelo pároco, se ela vier a morrer, ela vai para o céu? A resposta é negativa. Não. Porque ela terá que cumprir a justiça de Cristo. Ora, se uma pessoa recebe uma palavra de perdão, a Bíblia declara que o perdão de Deus é absoluto. Nós temos o caso, por exemplo, do caso dos 12 ladrões que estavam na cruz no mesmo tempo que Jesus foi crucificado. Com o passar dos momentos, um deles notou que Jesus tinha uma posição diferente e teve ousadia de pedir a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é um homem pecador, pelo menos teria que passar pelo purgatório, se existisse. E se fosse espírita, teria que reencarnar muitas vezes. Mas a Bíblia declara em 2 Pedro, aliás, 1 Pedro 3:12, que Cristo carregou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Lá ele fez uma colocação definitiva: apaga totalmente nossos pecados, quantos sejam, e a gravidade que tenham. E aí então, nessa petição: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino,
A resposta é conhecida de todos. Jesus lhe respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Logo, ele conduziu Jesus para o paraíso celestial. E estava salvo. É o que nós dizemos, que em Cristo a salvação plena, segura. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai passar por purgatório. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Por virtude pessoal, não. Pela eficácia do sangue de Cristo derramado por nós no Calvário, que nos purifica de todo pecado. A próxima pergunta é NQI Homem. Pastor, é o Natal uma festa pagã? Não. Pode ser comemorado de forma pagã. Isso é sabido de todos. Então, não é comemorado como uma festa pagã, porque, de certo modo, Papai Noel não é uma figura, é uma forma pagã de comemorar o Natal. É uma figura mitológica, que infelizmente é mais cultuado no Natal do que o próprio Jesus. Pouca gente se lembra que está celebrando o Natal, que Natal significa nascimento, e Jesus nasceu. E que esse nascimento dele, embora o ano não conheçamos, mas o fato histórico existe. Então nós temos que copiar o exemplo da comemoração do Natal de Jesus, que está na Bíblia Sagrada, para podermos repetir este mesmo acontecimento, que eu acho auspicioso, porque é o resultado do amor de Deus para nós, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus deve ser adorado sempre e mormente na festa de Natal, que pode ser qualquer dia desses fins de ano, como nós estamos vivendo, porque efetivamente não sabemos o dia do nascimento e também não sabemos o ano. Só sabemos que 4 anos antes Jesus havia nascido, isso considerando o nosso calendário atual, que poderíamos dizer que estaríamos hoje no ano 2017. Então, qual foi a forma de comemorar o Natal de Jesus? Está em Lucas capítulo 2, versículo 10 a 14. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Celebração angelical do nascimento de Jesus. E nós, simples mortais, beneficiados pelo nascimento de Cristo, que nos outorgou cancelamento dos nossos pecados, podemos comemorar dentro, efetivamente, da condição apontada na Bíblia. Louvor, glorificação ao nome de Jesus e o relato histórico apontado na Bíblia. Nós temos agora a pergunta do ouvinte Messias, do bairro Perequê. Ele pergunta ao pastor qual é a forma correta de se cultuar a Deus, porque ele observou que tem igrejas que
no momento do louvor, batem palmas para o Senhor, e tem outras igrejas que não o fazem. Ele notou também que tem igrejas que usam instrumentos musicais acompanhando esses louvores de adoração ao Senhor Jesus, mas tem outras igrejas que não usam instrumentos musicais. Então ele pede para o pastor falar a respeito desta forma correta de se cultuar o Senhor Jesus Cristo. Bom, nós queremos dizer que o culto que realizamos deve ser um culto de louvor, de adoração. Sem criticar essas formas aqui indicadas na pergunta, aplaudir com palmas, tem igrejas que não aplaudem, tem igrejas que louvam com instrumentos musicais. O que é correto, sobretudo, repetindo, o que é correto, sobretudo, termos presente o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso deve prevalecer e o pastor deve fazer conta de que isso ocorra realmente. Que decência e ordem na casa de Deus, que extremismos e outras colocações de fora do mundo, ritmos de músicas que são aceitas fora, mas dentro da igreja não devem ser trazidas. E os próprios músicos devem, entre si mesmos, ter essa colocação. Eu quero fazer a coisa para louvor de Deus e não para exibição, por isso eu quero fazer tudo com decência e com ordem. Um culto que seja agradável a Deus. Fora isso, está fora dos princípios bíblicos.